Boa noite, tudo bem, pessoal? Estão me ouvindo bem? Tudo certinho? Vocês conseguem me ouvir bem, por favor? Boa noite, boa noite. É só para criar um charmezinho, viu? Brincadeira, gente. É que vocês sabem como é essa situação do trabalho remoto com filho, com cachorro, com periquito e tudo mais, né? Então, sejam bem-vindos e bem-vindas para mais uma noite de grande aprendizado, aqui de grandes discussões. Eu e a minha colega Elaine, que eu já vou chamá-la, né? Ela é a palestrante da noite, nós ficamos muito felizes em estar retornando aqui para discutir alguns aspectos que a gente não teve oportunidade de conversar na última quarta-feira, então estamos aqui novamente para resgatar esse conteúdo aí com vocês. Muito feliz. Então, sem mais delongas, vou chamar a Elaine. Ter uma noite aí bem agradável. Oi. Oi, Elaine. Boa Olá, noite. boa noite, Juliana. Boa noite a todos. Então, né, novamente estou aqui com a minha colega Elaine Simone de Barros. Para quem não pôde assistir, né, o nosso último encontro, que foi quarta-feira passada, a Elaine, então, ela tem experiência há 20 anos em pediatria clínica e intensiva, há 8 anos como estomoterapeuta na unidade de estomoterapia de um hospital de servidores em São Paulo. E, além disso, ela é sócia da DERN Soluções de Estomoterapia. A Elaine vem aqui gentilmente para, junto comigo, né? Teve um colega que falou que meu microfone está baixo? Está baixo, Elaine? O seu está baixo? Não, eu estou te ouvindo bem. Eu tinha perguntado aqui, todos falaram que estavam ouvindo bem. Enfim, vamos ver como é que continua. Se for preciso, eu tiro o fonezinho. Mas o que eu estava dizendo, né, é que na semana passada eu e a Elaine estivemos aqui, a gente conversou sobre a questão da gastrostomia e jejunostomia na perspectiva está baixo. Pois é. Deixa eu ver. Aumentei. Melhorou? Vejam se melhorou. Continuar abaixo, eu tiro o fone. Tá baixo. Então, eu vou tirar o fone. Melhorou, gente? Oi. Tá. Então, Melhorou. assim, só não me responsabilizo por barulhinhos de cachorrinho e outros. Tá certo. Então, a gente vai conversar hoje novamente sobre a gastrostomia e a jejunostomia, né? Como eu falei, a gente vai resgatar um pouco alguns aspectos que a gente já abordou na semana passada, mas como a gente não teve tempo de trabalhar todo o conteúdo, então hoje a gente vai fazer. Nós programamos, né? Eu e a Elaine conversamos e programamos que num primeiro momento a gente vai dividir mais ou menos em dois blocos, né? No primeiro momento, a gente vai estar abordando os aspectos gerais, principalmente da diferença de uma gastro para uma jejuno, né? As vias de colocação, e hoje a gente tem um esquema um pouco diferente, que vai ficar bem bacana, né? A Elaine, ela conseguiu o catéter convencional para estar demonstrando para vocês uma das maiores dúvidas que teve, que foi em relação à manutenção do balonete, como, né, adequadamente preenchê-lo, como fazer a rotação do dispositivo. Então, além do dispositivo, a Elaine, que é super competente, ela fez um manequim de baixa fidelidade, onde ela vai estar mostrando para vocês direitinho o posicionamento da sonda, né? Para que a gente possa ver por dentro também como que essa sonda fica aderida ali à mucosa gástrica. Então, acho que vai ficar bem bacana, né, Elaine?
E aí nós vamos Sim, finalizar no segundo bloco, abordando, então, os principais cuidados e principalmente o que a gente orienta tanto para a nossa equipe de enfermagem, quanto para os familiares, os cuidadores. E aí, da mesma forma como nós fizemos semana passada, como eu vou estar moderando, né? Vocês podem ir colocando suas dúvidas aqui, que eu vou agrupando essas dúvidas, e na medida, né, ao passo de como a live vai se desenvolvendo, eu vou passando para a Elaine as dúvidas de vocês, tá bom? Acho que fica bacana assim, a gente já fez nesse formato na última semana, e pelo que nós tivemos de feedback, o pessoal gostou bastante. Então, vamos lá, Elaine, chega de eu falar. Vou passar a palavra para minha colega. Então, eu acho que a gente poderia trazer o resgate desse resuminho que tu trouxe semana passada também, sobre a principal diferença entre gastro e jejum e as formas como elas são confeccionadas, né? Porque elas são estomas de alimentação, né? Então, tu pudesse trazer um pouquinho dessa diferença para que pudesse clarear um pouco mais para as pessoas que estão nos ouvindo. sim. Bom, é um prazer estar de novo com todos vocês, agradecendo já de antemão a Sudeste, e estamos aí para somar. Então, dando continuidade à última semana, vamos dar uma clareada no conceito do que é uma gastrostomia. Então, gastrostomia nada mais é do que uma inserção que pode ser feita através ou cirúrgica ou endoscopicamente de um tubo através da parede gástrica, onde é acessado o estômago através de um tubo. E a jejunostomia nada mais é também do que uma inserção de um tubo através do intestino, da parede do jejuno, na maioria das vezes, com a finalidade de ser uma estomia de alimentação. Existe a jejunostomia como estomia de eliminação. Hoje nós vamos estar abordando, então, as gastrostomias, que é uma estomia através uma abertura artificial através do estômago, e a jejunostomia, que é através do intestino. Uhum. Hoje a gente ainda estava conversando sobre isso, né, Elaine? Discutindo um pouquinho das nossas realidades, porque eu sou aqui do sul de Santa Catarina, Elaine é de São Paulo, que é um grande centro, né, o maior centro aí do Brasil, e a gente estava justamente trazendo isso, né, na nossa realidade, quais as pessoas que têm mais gastrostomia e quais as que têm mais jejum. E eu, né, comentei com ela que na realidade que eu atuo, os pacientes que acabam evoluindo para uma jejum, na grande maioria das vezes, são aqueles pacientes que tiveram uma tentativa de suicídio, né, que acontece muito por ingestão de soda cáustica. E aí, com o passar do tempo, esses pacientes precisam fazer dilatação esofágica, né, tem muitas intercorrências, faz muita infecção também recorrente, então eles acabam evoluindo para uma jejunostomia. E, claro, a depender do câncer também, né, acontece bastante, pacientes oncológicos terem a necessidade de uma jejum, a depender do local aí que o câncer esteja afetando o trato gastrointestinal. E as gastrostomias, na minha realidade, elas acontecem mais realmente em pacientes, ou pacientes paliativos, acontece muito, né, a confecção de gastro em idosos, principalmente aqueles que têm demências, né, que estão também em cuidados paliativos. Então, essa é um grande público, né, que acaba tendo a necessidade desses estomas para alimentação, né? E, claro, Sim, tem as crianças, né? Enfim. sim, sim. Lembrando que a gastrostomia, então, ela pode ser cirúrgica ou endoscópica, e as jejunostomias através de procedimento cirúrgico, em sua maioria. Alguns endoscopistas conseguem locar uma sonda de gastrostomia mais longa no jejum. Mas aí, alguns casos, alguns fazem esse procedimento também. Uhum, uhum. E aí? A, a gastrostomia de alimentação,
e tanto a jejum, elas são realizadas a maior parte por indicação, que são terapias que vão durar mais do que 6 semanas. Então, a priori, vai necessitar de uma alternativa alimentar, e aí sim, então, tem a indicação tanto da gastro quanto da jejum. Sim, é bem o que alguns colegas aqui estão colocando, né? Pacientes que têm processos disfágicos importantes, né? Nas crianças, uma outra colega aqui colocou, deixa eu ver se é uma colega, colocou sobre as condições crônicas de saúde em criança, né? Então, claro, aquelas criancinhas com paralisia cerebral, é bastante comum fazer uso desses dispositivos e tantas outras doenças que a gente sabe, né? E aí nós vamos ter os tipos, né, de dispositivos. Então, a gente tem o catéter convencional e o dispositivo de baixo perfil. O que a Elaine, desculpa a intimidade, o que a Elaine conseguiu trazer aqui para nós hoje, para demonstração, né, é o catéter convencional. Então, para as pessoas que não conhecem, ela vai demonstrar. Esse é um catéter convencional, é um catéter longo. Normalmente, o catéter de primeira passagem, normalmente, o catéter de primeira passagem é um catéter que não é balonado. A maioria usa essa fixação interna com esse dispositivo, onde tem um formato de guarda-chuva. Em sua maioria, eles utilizam esse como via endoscópica, passagem endoscópica. Tá? Esse catéter convencional longo, ele já é utilizado nas trocas. Após a primeira troca, se faz a troca desse retentor interno e aí sim é utilizado, então, um dispositivo com uma fixação com um balonado, então. Aí, Lana, a gente entra numa outra pergunta que foi bastante recorrente da última live, né? Que é sobre a questão das trocas, a periodicidade de troca, como que é feito, onde que é feito. Isso também a gente sabe que varia muito de acordo com cada contexto, cada instituição. Mas a gente queria que falasse um pouquinho disso também, que foi uma dúvida que as pessoas tiveram, né? Sim. A primeira troca, normalmente, lógico que isso vai depender do protocolo de cada instituição. A maioria, a partir de 4 a 6 semanas, já se pode estar realizando a primeira troca. Em muitos serviços se faz essa primeira troca, se posterga bastante essa troca, porque os catéteres eles têm uma durabilidade boa. Então, acaba deixando essa troca após 4, 6 meses, 8 meses, eles têm uma boa durabilidade. E aí, sim, essa primeira troca, na maioria dos protocolos, a primeira troca é feita pelo médico. A partir da primeira troca, aí sim, os enfermeiros já podem estar realizando as trocas. E aí o ósteo, essa estomia já vai estar bem maturada, todos os planos internos dos órgãos já vão estar bem maturados, o derme, epiderme, tecido subcutâneo, todos eles já vão estar bem justapostos e aí sim nós temos uma garantia de um procedimento não só com qualidade, mas com segurança principalmente. Sim. Aí eu acho, Elaine, que agora tu poderia mostrar o teu manequim, né? Porque ali aparecem as camadas e também tu colocando o dispositivo às pessoas que não conhecem, né? Ou que não tiveram essa oportunidade de trabalhar com esse tipo de dispositivo, vão poder identificar ali como esse estoma fica confeccionado, na verdade, né? Perfeito. A priori, a gente vai estar lembrando que eu trouxe aqui a minha Debinha, ela tem uma estomia, dá para vocês verem? Dá. Sim? Talvez tu afaste um pouquinho mais do telefone. Não, tu se afastar um pouquinho mais. Isso. Uhum. Aqui está a minha Debinha, ela tem uma estomia já confeccionada, já bem maturada, então eu já posso fazer a realização da troca.
E aí sim eu posso lubrificando, higienizando primeiro, aí sim eu lubrifico o meu catéter, e aí sim eu faço a introdução deste catéter. Eu trouxe um simulador, como você chama, De Juliana? Um baixa simulador de fidelidade. baixa fidelidade. Eu acabei fazendo para alguns alunos conseguirem ter uma melhor visualização de como deve ficar esse balão na face interna, quer dizer, dentro do estômago, coisa da qual nem no simulador da boneca seria possível a gente estar visualizando, né, para ver como é que fica esse balão. Então, eu estou aqui com um dispositivo já de segunda passagem, então ele é balonado. Eu faço o teste do balão antes da passagem, assim como a gente realiza num catéter vesical de demora, dá para ver insuflando esse balão. Testo meu balão está ok. Aí sim eu lubrifico e aí sim eu consigo fazer a passagem. Eu fiz uma simulação aqui em uma espuma, onde eu tenho derme, a face da epiderme, tecido subcutâneo, muscular, e aí sim eu tenho que ultrapassar todas essas camadas para poder chegar na minha cavidade gástrica. Então, eu introduzo num movimento único e firme, e eu introduzo nesse ósseo. O que vai acontecer? Aqui é a minha cavidade gástrica, tá? E aí sim eu posso insuflar o meu balonete. Quando eu insuflo, ele vai estar lá na cavidade gástrica. E aí sim, essa tração levemente tracionado para fixar bem o quê? O meu retentor externo também, que no máximo 3 centímetros da pele, a gente pode estar posicionando esse catéter. E aí eu já aproveito para orientar a marcação, porque ele vem marcadinhos os centímetros aqui na parte externa. Talvez não dê para vocês verem, mas ele vem marcadinho aqui. Saiu. Lana, Desinsuflou meu balão. desculpa eu te interromper. É que Sim. a imagem ela tá um pouco tremida, ficou um pouco tremida na hora que tu demonstrou. Então, as pessoas estão pedindo para repetir, né? Se tu puderes ficar um pouquinho mais longe da tela, porque assim está muito em cima e aí eles não conseguem ver. Isso, assim ficou bem melhor. Vou pegar, esse é um catéter infantil, então ele é fininho mesmo, tá? Vou pegar um catéter adulto com calibre maior, que aí fica, talvez fica mais visual. Então, esse é o catéter adulto, é um catéter de 24 frentes, tá? Ele, dá para ver que tem uma perfuração na ponta, que é onde vai drenar a dieta e vai cair dentro do estômago. Aqui o meu retentor externo. E aqui eu vou, então, encher. Ele sempre vem sinalizado qual é a via do balonete, tá? Então, essa é a via do meu balão. Eu insuflo. Aqui eu estou insuflando somente ar. Tá? E insuflo e testo o meu balão. Testei, desinsuflo, lubrifico o meu catéter. Aí sim, eu faço a troca. Vou usar o simulador novamente. Eu faço a introdução no movimento único e firme. Introduzo. E aí sim, isso, assim. E aí sim, eu tenho uma ajudante aqui, gente, senão não Que seria bom. possível fazer.
Aí sim, eu insuflo, então, de acordo com a orientação do fabricante que está pedindo para insuflar em 20 ml. Insuflo meu balonete está insuflado, eu traciono levemente para posicionar, então, na parede do estômago, e aí, sim, eu posiciono a minha parte, o meu retentor externo, tá? Ele é de silicone, então ele é um pouquinho mais rígido para poder estar movimentando, tá? Posiciono no máximo 3 centímetros da minha pele, para não haver vazamento, e aí sim eu tenho isso fixo, tá? Lana, as pessoas estão colocando, e agora para mim também a imagem ficou muito ruim, ela está toda quadriculada e a gente não consegue ver você fazendo o procedimento. Será que tu consegue? Calma, gente, nós vamos dar um jeito. Só um pouquinho de paciência, possivelmente. Melhorou a imagem? Não, ela está toda quadriculada. Ah, deve ser a internet, sim. Só um minutinho. Vamos. Tá. Deixa eu ver. Peraí, Enquanto só um ela minutinho. enquanto ela está adequando ali, que possivelmente é um problema da internet, gente, tem muitas pessoas pedindo para eu desativar os comentários. Se eu desativar os comentários, eu não vou conseguir. Ah, agora ficou bom, Ana. Agora sim? É a Sim. internet mesmo. Então, assim, eu estava falando aqui para as pessoas, antes de tu começares, que eu acho que tu vai ter que sair e entrar de novo, Lana, que voltou a ficar ruim. Nossa, então é a luz. Tirar Faz, aqui. faz assim, ó, tenta desligar e entrar novamente, que aí eu vou te aceitar, tá bom? Tá, tá. Vai dar tudo certo. Isso aí. Pessoal, enquanto ela se adequa ali, nós vamos fazer o seguinte: eu não tenho como desativar os comentários, senão eu não consigo visualizar as perguntas que vocês estão fazendo, tá? Todas as perguntas eu estou aqui anotando, vou esperar ela demonstrar o procedimento e aí eu vou explicar, né? Depois de ela terminar a demonstração do procedimento, eu vou colocar todas as dúvidas que vocês estão tendo em relação à lubrificação do catéter, ao volume que precisa ir no balonete, como ter a certeza se está posicionada a sonda adequadamente, tá? Então, vocês não se preocupem, não se angustiem, que eu estou anotando tudo e depois eu vou fazer essas perguntas, tá? No segundo bloco, onde a gente vai falar especificamente dos cuidados em relação à alimentação, à necessidade da manutenção da pele perigastrostomia, em relação a como administrar a dieta, os cuidados com a área perilesional, isso tudo a gente vai falar no segundo bloco. Então, agora, nós só estamos falando da questão da troca do dispositivo, tá bom? Mas vocês podem ir colocando as suas dúvidas aqui e que eu vou colocar. Desativa os comentários e coloca as perguntas na caixa com a interrogação. Eu não consigo fazer isso, gente. Me desculpem. Mas, enfim, eu vou chamar a Lana novamente, vamos tentar e vai dar tudo certo, tá bom? Convidando a Lana. Agora sim. Melhorou? Internet. Internet. Então, Lana, pela terceira vez, eu peço para que tu demonstre novamente, amiga. Deixa eu esvaziar esse balão aqui, para que a gente rapidamente conclua e faça. Meu catéter, ele vem Isso. estéreo. Meu catéter vem estéreo e ele vem protegido. É bem interessante o invólucro dele, porque a gente pode, ele vem aqui, a gente tem como destacar e deixar somente a parte que eu vou manusear, que é a parte externa aqui,
tá? E aí, eu insuflo e testo meu balão, tá? Meu balão insufla, ele tá mantendo um balonete íntegro, eu desinsuflo, eu lubrifico, normalmente eu uso xilocaína para estar lubrificando esse catéter que vai ser passado, lembrando em uma istomia já bem maturada, e aí sim eu introduzo no ósteo da minha istomia em movimento único e movimento firme. E aí sim eu introduzo. Quando eu introduzir já 2, 4 centímetros, eu fixo esse balonete, tá? E aí eu insuflo esse balonete novamente. Aí eu insuflo esse balonete. Cada fabricante, a maioria é 15, 20 ml. Normalmente se insufla com água destilada, não se insufla com soro fisiológico, que ele danifica o balonete. Após a insuflação do balonete, então, eu faço uma leve tração para ele se acomodar na parede do estômago, e aí sim eu fixo o meu retentor externo. Tá? Deixo 3 milímetros, perdão, da parede abdominal, aqui do meu abdômen, para poder não machucar essa pele e não tracionar também. Assim como nós conversamos na semana passada, nós falamos da síndrome de Barrett Bumper, que nada mais é do que uma tração inadvertida, uma tração forte e firme, onde esse balonete ele é deslocado para as paredes do abdômen, então ela se desloca, ela sai da parede abdominal, da parede gástrica, e ela se desloca e ela se acomoda em outro local que não o devido. E aí sim, se você continuar introduzindo dieta, se houver introdução de medicamentos, pode estar fazendo uma peritonite e aí sim complicando o paciente. Sim. Então, aqui a Lana já esclareceu várias dúvidas, né? Então, vamos só fazer um resgate, que ainda tem pessoas que ficaram com dúvida. Sobre o lubrificante que usa, Lana, para inserir o catéter. Qual é o lubrificante? Eu uso normalmente uma xilocaína. Sim, tá. O volume do balonete, como a Lana falou, é em torno de 15 a 20 ml, mas a gente precisa ver a especificação do fabricante, né? Vai depender do tamanho do seu catéter. Né? Crianças, normalmente, com catéter 12, 14, os fabricantes pedem de 10 a 15 ml, no máximo. E adultos, aí, geralmente é de 15 a 20, né? Geralmente 20, que a gente acaba utilizando mais, né? Mas precisa ver realmente a recomendação, né? Faz a questão do teste também antes da inserção, né, Lana? E como você falou, colocar ali no movimento único, firme, né? Aí uma colega perguntou como que eu vou ter certeza se o catéter está devidamente posicionado? Alguns protocolos orientam fazer o teste de resíduo gástrico. Isso vai depender do protocolo que se utiliza. Você pode fazer a aspiração na via de administração desse catéter. A maioria das vezes vem resíduo ou alimentar ou resíduo gástrico. Só assim você já confirma que ele está devidamente no local. Na dúvida, nunca administre nada. Na dúvida, entre em contato com o médica, pede para o médico revalidar, aí sim você tem uma segurança no procedimento. Uhum. Outra pergunta é se só o estomoterapeuta pode realizar a troca. Aí a gente entra naquela questão, né, ética, legal e que é relacionada às nossas competências. E aí eu já queria que, ao responder essa questão, tu colocasse também um pouquinho sobre a troca da jejunostomia, né? Então, eu queria que tu já falasse
dos dois temas que Só um a gente minutinho que já... para mim ficou baixo aqui. Eu vou acertar aqui. A gente está te ouvindo muito bem. Eu estou ouvindo bem. Eu estou recebendo baixo aqui. Espera aí só um pouquinho. Você pode repetir? Espera aí, deixa eu colocar o fone. Aí acho que fica melhor, eu consigo te ouvir melhor. Você pode repetir? Ai, perdão? Por favor. Sim. Então, uma colega... Está ouvindo? Sim. Tá. Uma colega fez a pergunta se somente o estomoterapeuta pode fazer a troca da gastrostomia. Aí, ao responder essa pergunta, eu já queria que falasse um pouquinho sobre a questão da troca da jejuno também, né? Que é um tema que gera, que incita aí bastante discussão e reflexões. Então, se tu puder já responder relacionado aos dois dispositivos, eu agradeço. Tá, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Alguns pareceres de vários estados, pareceres do Corém regional, orientam a troca, elas podem ser realizadas pelo enfermeiro generalista. O Corém São Paulo, ele orienta trocas, que essas trocas podem ser feitas tanto pelo enfermeiro estomaterapeuta quanto o enfermeiro generalista, desde que tenha capacitação para tal. Tem um último parecer do Corém São Paulo, que é número 03 de 2020, onde eles se basearam, na verdade, num parecer do COFEM de 2013. E aí, neste parecer de 2013, ele tinha essa conclusão de que, por exemplo, a jejunostomia, ela deveria ser trocada exclusivamente pelo enfermeiro estomaterapeuta. Nós não temos estomaterapeutas, infelizmente, em todos os estados, em todos os municípios do Brasil. Então, nós vamos respeitar e atender essa orientação do COFEM, que todos os enfermeiros capacitados, sejam especialistas ou não, podem realizar a troca das gastrostomias. As jejunostomias, como é uma inserção cirúrgica e a confecção da jejunostomia, por ela ser através de pontos que fixam o catéter dentro do intestino, ela se torna difícil e até inviável para nós, enfermeiros, tanto especialistas como não especialistas. Então, essa troca da jejunostomia, eu, Elaine, estomaterapeuta e enfermeira, eu prefiro que essas trocas sejam feitas pelo profissional médico. Sim, sim. Isso é uma questão que realmente a gente precisa refletir, debater, tendo em vista que vai além das nossas competências, né? É parte do procedimento onde eu preciso fazer suturas, né? Então, realmente eu acho que a gente precisa verificar até onde vai a nossa responsabilidade, né? Responsabilidade profissional, ética, para justamente a pauta da nossa discussão aqui em relação aos cuidados com gastro e jejum é toda embasada na segurança do paciente. Então, eu preciso ser coerente com essa proposição de atuar realmente em relação à segurança do paciente, trazendo o melhor cuidado, né, de tudo que a gente tem aí em relação à cientificidade, a nossa prática, sim, e que eu não vá causar um dano, um prejuízo, um evento adverso nesse paciente. Então, né, muito pertinente a tua fala.
Agora, pelo que eu vi aqui, não existem mais dúvidas em relação à questão da troca da gastrostomia, né? Já foi falado, então, sobre todas as especificidades dessa troca. Agora a gente vai começar a falar um pouquinho dos cuidados. Para falar dos cuidados, automaticamente a gente vai remeter a algumas complicações, né? Então, algumas complicações que a gente tem, a questão das dermatites, das infecções associadas, da hipergranulação, né, ou do granuloma, e também outras situações que vão poder causar alterações clínicas nesse paciente em relação a seu quadro geral, ao processo de alimentação e assim por diante. Então, agora a gente vai trabalhar mais especificamente com essas orientações, pautada nos nossos cuidados, né? Sempre referenciando esses cuidados com todas as evidências científicas e com toda a segurança possível. Na quarta-feira passada, a gente conseguiu falar bastante até sobre a questão da hipergranulação, das dermatites, né? Então, hoje, se alguém tiver alguma dúvida ainda, né, o que a gente falou basicamente sobre a questão das dermatites é o cuidado de manter a pele sempre muito limpa, higienizada, seca, né? Adotar as medidas que mantenham a sua integridade para evitar justamente o desenvolvimento dessas dermatites. Então, isso a gente abordou bastante no encontro passado. Caso alguém tenha alguma dúvida, ainda pode estar colocando aqui, que depois a gente vai respondendo. Muitas pessoas estão questionando sobre o curativo, né? Que a gente também abordou na semana passada, mas eu queria, Lana, que tu desse uma geraldinha e falasse sobre essa questão do curativo. Se a gente utiliza curativo, se não utiliza, por que disso? Porque tem várias pessoas aqui perguntando. Sim. Nas literaturas que a gente tem acesso facilmente pela internet, as literaturas trazem para a gente que em pele íntegra não se faz necessário mesmo utilizar nenhum tipo de curativo entre a pele e o retentor externo. Não se faz necessário. Está íntegro, água e sabão, manter limpo e seco é essa orientação. Na vigência de alteração de pele, perda de epiderme, presença de dermatites mais profundas, lesões por pressão, que também podem acontecer, periestomias, lesões fúngicas, né, dermatites fúngicas também podem acontecer, aí sim, de acordo com cada demanda, você pode estar utilizando, por exemplo, uma espuma entre a pele e o retentor, a fim de diminuir essa umidade, o atrito do retentor com a pele. Você pode estar utilizando spray de barreira, pode estar utilizando também sprays, creme barreira para fazer a proteção da pele também você pode estar utilizando. E aí, se realmente houver instalada uma dermatite fúngica, aí sim também tem que ser tratada, né? Aí a equipe multiprofissional que está auxiliando, ajudando, a equipe médica na prescrição e avaliação, também isso é importante. Uhum. Muitos desses cuidados, os preventivos, eles se baseiam justamente na gestão dessa umidade, não deixar a pele ficar úmida, né? Não ter atrito, para não provocar lesão por pressão relacionada ao dispositivo médico. E quando realmente a lesão se instalar, então a gente precisa avaliar não só os aspectos locais, mas sistêmicos, qual é a clínica desse paciente, né? Idade, enfim. Uma série de fatores, como a gente gerencia isso quando nós estamos tratando uma ferida, né? Não deixa de ser, né, uma região olhar o paciente holístico, sem dúvida. Agora, da hipergranulação a gente já abordou também bastante semana passada, que é a questão do uso do NaCl hipertônico, né? Então, acho que também não surgiu nenhuma dúvida aqui. Se porventura surgir, pode ir colocando as dúvidas que a gente resgata esse conhecimento. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a dieta em si, né, Elana? O quão importante é essa questão dessa manutenção calórica e proteica para esse paciente, os cuidados que a gente precisa ter na administração, na manutenção. E aí eu já começo a partir de uma pergunta.
tá? Que os colegas tiveram dúvidas sobre, após a inserção da gastrostomia, quanto tempo posteriormente se pode instalar a dieta? Normalmente, após procedimento endoscópico ou cirúrgico realizado em ambiente hospitalar, após 2 horas do procedimento, alguns protocolos usam a administração de água, 100 ml, 200 ml de água no máximo, e observa se esse abdômen distende ou não, como o paciente vai ficar, sem dor, sem distensão. Após isso, já é administrado 100, 200 ml, dependendo do tamanho do paciente, se é criança, se é adulto, já se administra e se mantém também sob observação de distensão, dor, hiperemia, qualquer relato de alteração do paciente. Então, quando esse paciente está internado, claro que essa dieta ela vai ser bastante controlada, né? Até pelo ambiente que esse paciente está inserido. Então, vai ser via administração via bomba de infusão, né? Todos aqueles dispositivos que a gente já conhece. A partir do momento que o paciente recebe a alta, esse itinerário que ele vai percorrer é muito específico de cada região, né? Hoje ainda a gente discutia um pouquinho sobre isso. O paciente ele é encaminhado, né, para a unidade básica de saúde e dali ele vai dar entrada nesse processo para estar recebendo o seu alimento, né, o industrializado. Aqui na minha realidade, os pacientes eles acabam recebendo todo o suporte necessário. Recebem os equipos, né, recebe o alimento industrializado. Em outras realidades, infelizmente, isso não acontece na sua totalidade. E aí, a partir do momento que esse paciente está recebendo a dieta, que cuidados domiciliares que a gente pode estar orientando? E até muitos desses cuidados a gente acaba realizando na unidade também, né? Eu queria que falasse um pouquinho sobre isso, mãe. Sim. Um dos cuidados bem importantes é quanto à velocidade de infusão dessa dieta. Não infundir em grandes velocidades. Tentar cronometrar essa administração, por exemplo, de 200 ml, normalmente o adulto ele recebe 200 ml a cada 3 horas, a cada 4 horas, isso vai depender se você tem equipe de MTN, a prescrição médica, enfim. E aí a gente vai estar seguindo mesmo em casa essas orientações. Então, um adulto que recebe uma média de 200 ml a cada 3 horas, em 1 hora de infusão, você colocar ali o gotejador de gota a gota é importante, porque se você infundir aberto, como se fosse um fio d'água, pode distender o abdômen, provocar dor abdominal, provocar náuseas e até vômito. Pode acontecer se esse dispositivo também não tiver um antirrefluxo. Alguns dispositivos de baixo perfil, a maioria de baixo perfil, ele tem no seu retentor interno um dispositivo mesmo interno a ele que não deixa refluir o conteúdo gástrico, isso, um sistema antirrefluxo. Então, isso também é importante de lembrar. Crianças, dependendo do tamanho da criança, o volume de infusão é 60 ml, é 100 ml. Então, normalmente, as mães acabam fazendo isso ou por gavagem, né? O que é gavagem? É você colocar isso, a dieta, em uma seringa, ela coloca numa seringa e conecta na extensão do catéter e ele vai gotejando pouco a pouco dentro do estômago. Então, isso aqui também é uma seringa de administração de dieta. Uma criança maior, muitas vezes as mães também fazem essa infusão por seringa, e aí sim também tem que ser administrado bem lentamente, observando, lógico, os sinais e sintomas dessa criança ou desse adulto.
Uhum. Teve um colega que colocou aqui uma pergunta agora sobre a questão de quando o paciente tem refluxo, né, recebendo a dieta por gastro, ou que ele acaba tendo muito episódio de êmese, possivelmente pode estar relacionado ao volume infundido e à velocidade também, né? Claro que outros fatores precisam ser identificados, mas geralmente está associado a essa demanda, né? Ou até mesmo a absorção gástrica, né? Será que esse volume é o ideal para esse Sim. paciente? Uhum. Né? Por isso que alguns protocolos preconizam a realização antes de administrar a dieta, fazer a avaliação, medir essa quantidade do volume gástrico antes de administrar. Do resíduo, né, Lana? Sim, o resíduo gástrico. Tá. Agora falando um pouquinho sobre medicamentos, né? Várias pessoas perguntaram aqui se realmente alguns medicamentos acabam prejudicando a manutenção, a vida útil desse catéter, como administrá-los, que cuidados específicos, né, após a administração do medicamento a gente precisa ter após eles serem infundidos pela sonda, no caso, né? Sim. Assim como o catéter nasoenteral, os catéteres de gastrostomia, eles também precisam, a gente precisa se atentar a fazer um flush, quer dizer, lavar o sistema antes e após a administração de toda e qualquer medicação. Se aquela pessoa, se aquele paciente, ele tem 3 medicamentos a ser administrado naquele momento, vai ter que ser feito esse flush, essa lavagem do sistema, do catéter, 3 vezes entre todas as administrações dos medicamentos e entre as dietas também, ao término, antes de começar a dieta, após administrar a dieta, sempre, porque aí você vai estar mantendo a vida útil do seu catéter também. Uhum. Não sei se respondeu. Eu acredito que sim. Até a questão do posicionamento desse paciente, né, durante é, o recebimento da dieta, né? Então, atentar se é um paciente, por exemplo, paciente com problemas neurológicos, principalmente. Então, qualquer paciente, na verdade, precisa ficar numa angulação adequada antes e após o recebimento dessa dieta, né? Então, queria que falasse um pouquinho sobre isso também. Sim, de 30 a 45 graus. Se eu não conseguir fazer isso em casa, eu elevo o dorso desse paciente com 1, 2 travesseiros e eu tenho que mantê-lo, sim, bem elevado durante a administração da dieta, da água. A água também é importante, né? Nessa terapia, entre dietas, também se administra água. Então, eu também não posso esquecer de elevar a cabeceira desse paciente na hora da administração. Alguns pacientes também, só para a gente relembrar, que acabam usando gastro, geralmente, a depender da situação que o levou à necessidade desse dispositivo, ele pode também receber algum tipo de alimento por via oral. Mas a gente sempre precisa orientar bem a família e o paciente de que a base proteico-calórica da dieta dele vem né, via sonda, não é via oral. Já aconteceu comigo de pegar alguns pacientes que achavam, porque eu estou conseguindo me alimentar, né? Geralmente eles não conseguem ingerir uma grande quantidade por via oral, então não é isso que vai fazer a sua manutenção, e sim o alimento advindo pela sonda, né? Então, isso é um aspecto importante também. Lana, Lembrando que o idoso, ele perde o paladar do salgado, né? Então, o salgado, ele deixa de se alimentar naquela quantidade suficiente para, né? E aí, se deixar, ele só come o doce. Então, precisa, sim, a implementação ser contemplada naquilo que foi programado para ele. verdade. Deixa eu ver o que mais que a gente anotou aqui para estar falando sobre a fixação da sonda, se ela deve ser fixada ou não, como ela deve ser fixada, que tipo de material a gente usa para fazer essa fixação. Essa daí foi uma dúvida bastante recorrente
já da outra live e dessa aqui também. Algumas pessoas estão perguntando. Lembrando que os granulomas, eles se formam por uma questão de não estar bem fixo esse catéter, então ele fica friccionando as bordas da entrada desse catéter, do ósseo desse catéter, causando uma inflamação. Essa inflamação vai fazer o granuloma. Então, eu preciso, sim, de um catéter bem fixo, bem posicionado e mantê-lo dessa forma. O retentor externo, nem sempre ele consegue manter. Dependendo do posicionamento onde está inserido esse ósseo, às vezes muito próximo do rebordo costal, e na hora do posicionamento sentado, ele vai fazer uma dobra. Muitas vezes esse retentor vai fixar na pele, vai fazer lesão por pressão, então é necessário sim manter fixo e posicionado a 90 graus. Esse, por exemplo, ele já vem com um posicionador onde eu consigo movimentá-lo também, onde eu posso estar mantendo esse catéter um pouco mais a 90 graus. Né? Não está posicionado 100%, mas aí vai depender também de onde está inserido. Em um catéter não indicado, não convencional Sim. para gastrostomia, como a sonda Foley de látex, não é que seja orientado, mas já que se faz necessário a questão da fixação, pode-se cortar um pedaço de látex, que se usa para várias outras coisas, aí, e fazer uma retenção para ele nessa posição aqui. Você fazer um retentor como esse aqui, ó. Como esse aqui. Faz um furo no meio do catéter e aí você consegue passar e mantê-lo fixo. No mais, você também, infelizmente, por fixação de adesividade, fazer uma ponte para mantê-lo fixo também. É outra sugestão. É a famosa gambiarra, né? Que é o que não deveria ser Gambiarra feito. total. O ideal seria não. Mas, muitas vezes, no dia a dia, você precisa lançar mão de uma fixação. O ideal seria que todos os catéteres tivesse e conseguisse pensar nisso para manter esse catéter a 90 graus. Mas, infelizmente, e até o material, o silicone, ele já é mais molinho, ele pende mesmo. E aí, dependendo da localização onde foi realizada essa estomia, acaba realmente não ficando numa boa localização. Sim. Agora, para finalizar, porque o tempo voa, né? Nós já passamos 53 minutos, mas à medida do possível fui contemplando aqui todas as perguntas, né? Tentei ir fazendo isso. A gente queria finalizar a fala e essa live, que foi maravilhosa, falando sobre um aspecto muito importante que às vezes a gente acaba relevando para segundo plano, que é a questão dos registros, né? Da sistematização dessa assistência, desse cuidado. Então, o ideal seria que cada instituição pudesse ter o seu protocolo, elaborado por uma equipe multiprofissional, porque todos esses aspectos que a gente discutiu aqui, eles também vão sofrer algumas alterações à medida, né, de que contexto é esse cuidado, quem tem a disponibilidade de cuidar desse paciente. Então, o ideal é que essa discussão seja ampla e que ela possa ser embasada realmente nas melhores práticas. A partir do momento que o paciente vai para o domicílio, o ideal também seria que as equipes de estratégia de saúde da família tivessem esse preparo e também tivessem os seus protocolos assistenciais bem definidos, para que, mesmo que esse paciente tenha um cuidador, seja ele, né, um cuidador formal ou informal, para que o enfermeiro possa fazer as suas orientações adequadamente, pautado nesse protocolo. E aí, uma Sim. das questões que mais acaba pegando assim na prática é em relação aos registros relacionados à implantação desse dispositivo, né, Helena? Eu queria que falasse um pouquinho sobre isso. De onde foi graduado realmente o fixador do dispositivo, né?
Porque isso faz toda a diferença quando a gente vai receber, por exemplo, esse paciente lá na emergência, né, lá na atenção primária. Então, eu queria que tu abordasse um pouquinho desse aspecto que é tão importante também para o nosso cuidado. Sim. Inserir o paciente, inserir o seu cuidador nos cuidados pós-realização de uma estomia é de total importância, até mesmo já visando a diminuição de danos, na verdade. Né? Então, a partir do momento que esse paciente realizou uma estomia, a sugestão é que se tenha uma carteirinha de identificação onde todos os dados deste catéter estejam inseridos ali. Então, como marca do catéter, a data da passagem, isso, o tipo de procedimento que foi realizado, se foi cirúrgico, se foi endoscópico, é de extrema importância, a marca desse catéter, a medida interna do abdômen, já se pode sair com essa medida para as próximas trocas, inclusive, se necessário, depois, passagem de um dispositivo de baixo perfil, a gente já tem a medida desse abdômen. Que mais? Enquanto foi insuflado esse balonete, para se fazer a manutenção deste balonete, tudo que envolve a passagem e a manutenção, seria interessante ele manter uma caderneta, exatamente como você colocou. Na minha realidade, os pacientes que chegam até nós, eles são do estado de São Paulo inteiro, então eles vêm das mais variadas cidades de São Paulo. Então, se ele passou lá em Sorocaba e precisou fazer uma intervenção em São Paulo, nós vamos ter todos esses dados. E isso é muito importante. E isso também manter todos esses dados registrados no prontuário, seja ele eletrônico, físico, a importância de se ter tudo isso documentado até mesmo para o nosso respaldo, né? Sim. Quando a gente se deparar com alguma alteração de pele, com alguma necessidade de passagem de urgência de um novo catéter, você saber o que foi, como foi passada, com o que foi passado, que tipo de catéter que está usando. Oi, Elaine, agora nos minutinhos finais, já que sobrou esses minutinhos finais, né? Queria que tu falasse um pouquinho sobre o dispositivo de baixo perfil, que muita gente perguntou, né? A diferença entre os dois, entre o de baixo perfil e o catéter convencional, e um pouquinho relacionado à troca. Eu sei que tu não vai ter o dispositivo para demonstrar, mas se tu puder só dar essa esclarecida, porque ainda tem pessoas com bastante dúvidas. O catéter de baixo perfil, ele pode ser inserido já de primeira escolha. Alguns endoscopistas, eles acabam passando. A questão é o custo, tem um custo um pouco mais alto em relação ao dispositivo longo, o catéter longo, mas assim, os cuidados são os mesmos. Em criança, a gente deve se atentar ao tamanho desse dispositivo. Como ele é curto, ele fica exatamente na parede, na extensão daquela parede. Então, o balonete também fica na parte interna e o dispositivo, como ele é curto e ele tem vários, no kit, tem várias outras extensões para você poder usar no seu dia a dia, a inserção onde você vai fazer a administração, ela é curtinha. Então, um dos pontos positivos é que ela não fica à mostra, né? Você pode ir à praia, você pode colocar um maiô, um biquíni, enfim, que você, se não quiser, você não precisa mostrar que você tem uma gastrostomia, Sim. né? Enquanto que o dispositivo longo, ele fica ali com aquela extensão a mais e acaba realmente se tornando visível. Mas a manutenção dele também é com uma manutenção e cuidado das extensões, das administrações, tanto baixo perfil quanto longo, também se assemelha muito. Mas a troca, o enfermeiro também pode estar realizando a troca do baixo perfil mediante
a medida desse abdômen, dessa parede abdominal. Então, agora a gente deixa o nosso beijo, falta só 5 segundos. Foi muito bom estar aqui e até a próxima. Para mim foi ótimo. Grande beijo a todos vocês, obrigada por estar acompanhando a gente.